Olá, Bia. tudo bom? Acho que tá boa a transmissão, não tá não? Tá me ouvindo? Sim, te Ah, ouço, te então vejo tá. muito bem. Ô, tudo bem contigo? Olá, Bia. Tudo melhor agora. Ai, ai. Que bom E ter você aí, o que que você conosco, que me bom que fala? tudo deu certo. E eu quero te agradecer primeiramente pela atenção comigo, né? Você não me conhecia e eu já te enviei a mensagem para você para o convite para essa live e de pronto você aceitou. Então, muito obrigado pela sua atenção para comigo e estendo isso para todos os nossos seguidores. Imagina, você foi assim, um gentleman. E a forma como você abordou e depois todas os prints que você fez, os vídeos, todos lindos, eu adorei. E acho que você é muito talentoso, inclusive, e tem futuro bacana pela frente nas mídias sociais, porque eu gostei de todos como é que chama? Os anúncios que você fez, né? Foram muito Uhum. legais, muito bons. Adorei. Vamos Muito lá. obrigado. Eu tinha que dar uma melhor, afinal de contas, não é para você, é um presente para você. Você falou que não tinha Ah, ainda algumas imagens, fotos, então eu falei assim, eu vou fazer o eu não melhor para tinha ela também, porque ela nada merece. da Dona Beija, nada. Na época a gente não tinha essa coisa de fotografar tudo, né? Eu fiz a primeira fase da novela e não me dei conta que eu precisava registrar. E aí você me deu tudo. Agora você gravou todas as minhas cenas, fotografou. Eu tô achando maravilhoso, adorei. Inclusive porque a personagem era muito legal, né? Muito rica, né? Eu tenho ótimas memórias dessa personagem, desse trabalho. Literalmente, a Emerenciana roubava a cena, viu? Quando ela abria a boca, todo mundo, hã? Era um papel muito Ela divertido, tinha, muito eu divertido. imagino. E nós vamos conversar sobre isso. Vamos. Eu só vou abrir a Bia, minha para janela começar, aqui que tá um calor oi, danado. Peraí. tudo bem. Desde já, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu não falei boa noite no começo, se eu não tivesse falado, né? Tá. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Inclusive, se Boa tiver os nossos noite para amigos, nossos todos. amigos que falam espanhol, se há alguém aqui escuchándonos, buenas noches para todos também. Buenas noches. Ah, que bom, Bia, você fala espanhol. Eu compreendo, apenas compreendo. Sabe por quê? Porque a minha família, ela veio da Turquia e ela falava. A minha família ainda fala um dialeto chamado ladino. Não sei se você já ouviu falar. E Ainda não. aí em casa a gente é uma mistura de espanhol com algumas línguas. É um dialeto judaico de famílias de judeus que vieram do Oriente, da Turquia, do Marrocos, do Egito. E aí a minha família fala ladino e tem muito de espanhol, da Espanha, inclusive, né? Portugal. Aí eu entendo mais do que falo, né? Ai, que ótimo. Então você vai poder mandar um saludo para os nossos hermanitos aqui. Então, saludos para los hermanitos. Muitas Podemos graças. começar. Você fique à vontade Sim, de me perguntar o que você quiser. sim, vamos começar e vamos começar bem. Primeiramente, falando sobre você, para quem talvez ainda não conheça, ou para relembrando para quem já sabe, né? A Bia, pessoal, além de ser atriz, ela também é cantora e compositora. Então, ela tem o jazz na veia. E quem já pôde ouvir aqui as postagens que eu coloquei dela, né, ela cantando lindamente, várias estrelas do jazz, ela é capaz de cantar muito bem e também compor. Ela tem todo um repertório, né, de standards que ela ouviu ela falando numa entrevista, né, que são as grandes estrelas, o nome do jazz. E atrelado a isso, dentro da dramaturgia, né, nas novelas, na TV, você fez 12 trabalhos, né, entre seriados e novelas,
E no teatro, eu contei aqui, pelo menos foram 21 peças. Então você atuou bastante no Olha, teatro. Fiz essa conta e depois você confere para ver se está certo mesmo, que eu fui fazendo uma busca tá. aqui e outra lá. Que bom que você fez essa conta, porque eu nunca tinha feito, não. Já foi muita coisa você já realizou. Porém, Dona Beija foi sua segunda novela, certo? Eu queria saber Foi, como foi. foi o convite, porque você iniciou na TV com o Partido Alto em 1984 e Uhum. oitenta e quatro e Dona Beija foi em 1986. Como surgiu esse convite ou você chegou lá e fez o teste? Não, eu recebi um convite do Erval Rossano, que era muito. A gente tinha um grupo. Quando eu fiz a novela Partido Alto na Rede Globo, eu fiz um grande círculo de amizades. Tinha muitos amigos, inclusive a Maiara Magri, que ela fazia uma novela às 6 da tarde, e eu fazia a novela das 8. E, enfim, mas eu já conhecia o Erval desde 82, 83, justamente fazia parte desse círculo de amigos. E a gente se conheceu numa festa enfim, ele sabia que eu era atriz e tudo, deve ter assistido a minha participação no Partido Alto. E aí ele pegou a direção da Rede Manchete, né? E é, quando foi escalar, ele teve a gentileza e o carinho de me convidar para fazer a Emerenciana. Ele falou assim: olha, não é um papel na novela toda, mas é um papel bom, é na primeira etapa da novela, e eu queria saber se você quer fazer. Aí eu falei, claro, eu nem li o papel, eu imagino. Trabalhar com o Erval Rossano era uma coisa muito importante, porque ele é um grande nome ainda, né, da TV brasileira. E aí, quando eu li a personagem, falei: oba, vai ser ótimo fazer essa personagem engraçada, fofoqueira, divertida, né? E assim foi. Eu adorei fazer, era uma equipe muito legal. Eu tinha alguns amigos lá, fiz outros amigos lá também. E trabalhar na TV Manchete, que estava começando, né? Na verdade, o Erval acho que foi o primeiro diretor artístico da TV Manchete. Depois é que veio o José Wilker, entre outros, né? Então eu me O sinto Avancini assim. também, que fez um grande sucesso lá. O Avancini foi depois do Erval, não foi? Ou foi antes? Eu Sim. já não sei. Se não me engano, acho que a Vancini entrou a partir de 95 ou um pouco antes. Por aí, por essa época. Acho que foi mais nos anos 90, se não me engano. A Dona Beija foi em 86, foi a precursora de novelas lá. Veio com um know-how todo de muita gente da Globo que trabalhou também, né? Então, Maitê Proença, Gracindo Júnior, que sempre foram estrelas, né? Então, foi muito legal. Foi um convite bem que me deixou muito orgulhosa, inclusive. E o Eval te deu algumas dicas para a composição da Emerenciana, ou não você seguiu aquilo que estava escrito na sinopse e foi pegando referências? Olha, eu peguei algumas referências. Eu sempre tive uma característica, que eu agora melhorei bastante, eu sempre fui uma atriz muito histriônica. O Anselmo Vasconcelos está aí. Anselmo. Está dizendo que o Avancini foi no fim Foi da no fim da manchete. manchete. Então, no início foi o Erval, depois foi o Wilker, e aí depois acho que foi Jaimon Jardim. Isso. Eu sempre eu tinha e tenho ainda uma característica muito histriônica, assim, de fazer comédia, de falar com muitos gestos, caras e bocas. E televisão não dá para você fazer muita coisa grande, porque aparece tudo, né? Então o Erval ele me segurou, ele falou: calma, Bia, segura um pouquinho o tom. É uma outra época, é uma época que, mesmo ela sendo uma fofoqueira, mesmo ela sendo engraçada, precisa ter um tom um pouquinho mais introspectivo e tudo, né? Então, tá entrando uma amigona minha de infância, Esther. Beijão, Esther.
Então, assim, quando eu tive que estudar um pouco também, eu pesquisei como é que eram as mulheres da época e tal, né? E teve também várias reuniões também para dar mais realidade na nossa composição, né? Então, como é que se comportava, como que atuar, os gestos, a forma de falar, a prosódia, né? Então, estamos aqui te prestigiando, o pessoal da novela Carmen. Ai, que bom! A Carmen foi depois, né, de Dona Beija. Foi a novela da Glória Pérez. Então, assim, teve todo um estudo da época, né? Quem foi a Dona Beija, né? Uma pessoa importantíssima dentro da história do Brasil, né? Uma figura muito típica também de Minas Gerais. Você está em Minas Gerais, né, Tiago? Sim, Belo Horizonte. Foi por isso que você começou a pesquisar sobre Dona Beija? Para você fazer um Olha, site sobre Dona Beija? na verdade, foi um link. Ah, Eu tá. sou apaixonado por Chica da Silva, né? E quando eu comecei Ah, a fazer a tá. pesquisa de Chica da Silva, eu encontrei a Dona Beija, porque na época eu era criança, então não lembro da novela, né? Não assisti na época. Então, Uhum. procurando as novelas da Manchete, eu falei assim, vai, Dona Beija, peraí, vou sentar e ver. Eu sentei e vi e me apaixonei. Aí comecei as pesquisas de Dona Beija também. Ah, tá. Então, nós gravamos em Vassouras, a parte externa, né? A gente passou uma temporada lá, era tudo muito novo ainda também, né? E, e foi legal porque aí a gente pôde se conhecer, ficamos todos no mesmo hotel, foi uma confraternização grande também, né? Eu passei a conhecer outras pessoas também, outros colegas que eu não conhecia, o Edwin Luiz, que eu já conhecia assim, mas hoje em dia, até hoje, nós somos amigos. E contracenar com a Maitê também, que eu não conhecia. Enfim, foi uma experiência maravilhosa para mim. E fazer a Emerenciana também, porque a Emerenciana era uma personagem desafiadora, né? Ela era muito atrevida, na verdade, né? Uhum, E muito bastante. invejosa também da Dona Beija, na verdade, né? Acho que no fundo ela admirava, mas não podia dizer, né? Isso era Enfim, bem comum na época, né? Todas as mulheres que queriam ser à frente do seu tempo, fazer coisas que aquilo que a sociedade pregava que não era correto, elas tinham que ter toda essa atitude, né, perante toda a sociedade, e ela causava muita inveja nas outras, que queriam seguir claro, todos os costumes. e ela era lindíssima, né? Então causava, as pessoas ficavam, uau, que mulher maravilhosa, né? E o ouvidor também tratou ela como uma rainha. Então aí é que as pessoas ficaram mais invejosas ainda, né? Então tinha toda uma estrutura ali que ela começou a quebrar, né? Era todo mundo muito comportado, quer dizer, aparentemente comportados, né? A gente não Sim. sabe o que acontecia nos bastidores. Mas então a Dona Beija ela veio para romper também com alguns padrões, né? Então a Emerenciana era o protótipo do padrão careta da época e com regras e normas e coisas, enfim. E na verdade ela desafiou também a autoridade do ouvidor, né? Sim. E o ouvidor não hesitou em humilhá-la também, né? Porque a Dona Beija era o grande amor dele. Ele, enfim. Uma Então é palavra que isso. na época não existia, né? Mas se hoje nós fôssemos caracterizar a Emerenciana, acho que cai muito bem com ela, era afrontosa. Porque ela praticamente chamou o ouvidor de burro, né? Por fazer tudo que ele fez pela Beija. Ela chamou ele ele falou assim: se o senhor fosse inteligente, o senhor Uhum. veria quem é ela, não sei o quê. Aí ele foi, quando ele não aguentou, ele deixou ela ir até
o fim com a língua ferina dela até humilhar ela e arrancar o colar e, enfim, deixar o marido no chão. Aliás, foi maravilhoso também conhecer o Ari Kozlov, com quem eu tenho o maior carinho também até hoje. Sempre que a gente se encontra, a gente brinca. Ô, meu marido, és a minha esposa. A gente brinca, né? Que é um diretor maravilhoso também, hoje em dia. Inclusive apareceu aqui embaixo a frases motivadoras, né? Que Dona Beija foi um grande sucesso em Cuba. E você teve a repercussão da novela, ela influenciou na sua carreira no momento? Isso, inclusive, é a pergunta também até do Caio Castro, que ele mandou aqui. Como a Dona Beija acabou influenciando na sua carreira? Porque você participou da primeira fase e logo que você saiu, você colheu os frutos dessa participação, que a novela foi um sucesso. Olha, eu vou te ser sincera, eu não tenho muita noção do tamanho desse sucesso. Porque, na verdade, eu sabia que ia muito bem, mas como eu fiz poucos capítulos, eu acho que a novela ela explodiu mais depois do início. Eu acho que ela fez mais sucesso no decorrer, né? Que as pessoas começaram a assistir e aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas aí eu já tinha passado, né? Aí depois que reprisou é que a minha personagem apareceu mais um pouco. Então, assim, eu não engraçado, a gente não tem muita noção. Eu não sabia que tinha sido, tinha essa dimensão, mesmo porque depois, logo em seguida, eu fui fazer outras coisas, então eu não sei, eu estou sendo bem sincera. Eu fico Sim, feliz de sim. saber que foi um grande sucesso mesmo e que eu participei disso e tenho muito orgulho de ter feito, sim, porque eu aprendi bastante também, né? O Herval era um diretor muito famoso, muito conhecido. Ele tinha feito novelas antológicas, né? A própria Escravizaura foi direção dele, que foi realmente um estrondo, né? Foi depois, a Dona Beija foi depois. Então ele já veio com o sucesso da Escravizaura nas costas. Então era uma honra para a gente poder trabalhar, né? Na Dona Beija. Na Mas época você assim, assistia a novela? Enquanto você é, estava no processo, você assistia, assistia? assistia, assistia. Mas na época eu estava fazendo teatro também, né? Eu fazia, já nem me lembro mais, mas assim, foi uma época que eu fiz muito teatro. E aí depois, logo depois de Dona Beija, eu não me lembro qual foi a outra novela da Manchete, mas em seguida, em 87, eu entrei para fazer Carmen, Sim. que a Glória Pérez me convidou para fazer Carmen, e aí eu segui na Manchete. E depois eu fiz também Mãe de Santo, que era um seriado com a Zezé Mota, fiz uma participação também. E depois eu fiz, na Manchete, né? Depois eu fiz um outro seriado também, minissérie, que era na Rede de Intrigas, que foi toda gravada em Cabo Frio, em Arraial do Cabo. Está perguntando se em algum momento a novela foi gravada em Araxá. Eu não sei, porque eu gravei em Vassouras, que seria Paracatu Paracatu, do né? Príncipe. Paracatu do Príncipe. Araxá, eu não sei, mas eu acredito que deve ter tido, sim. Eu não estou lembrada disso. Gente, faz muitos anos, são 34 anos atrás. É muito tempo para lembrar de Inclusive, tudo, né? falando sobre isso, a pergunta do Caio Castro também, que enviou várias perguntas para cá, você se recorda, em Paracatu do Príncipe, era uma cidade cenográfica? E como era essa cidade dentro dos casarões? Tinha alguma coisa lá dentro ou não? Você se recorda? Eu recordo o seguinte, foi gravado em Vassouras. Então, eles pegavam a parte externa, assim, campos, tipo, né, a parte de terra, de estrada, Uhum. alguns prédios também, que, que, que retratavam a época, né?
Mas a parte do palácio, a parte da casa, das casas e tal, era tudo cenário, né? A parte interna. A parte externa é que foi gravada em Vassouras. Então, o que eu me lembro de ter gravado foi assim, tinha um prédio assim, colonial, né? Que foi, acho que a entrada da casa da Beija. Eu não tenho muita lembrança, mas eu me lembro que foi em Vassouras. Isso eu lembro. A viagem para Vassouras e tudo, o hotel. Mas assim, a parte interna foi gravado no estúdio da Rede Manchete em Água Grande, né? Sim. Que inclusive estava sendo inaugurado e a gente gravava com aquelas roupas todas muito muito doido. Não tinha ar condicionado no estúdio, entendeu? Foi um sufoco danado para gravar com aquelas roupas que tinha gola e chapéu e aquelas coisas pesadas, né? Inclusive o Vitor Antunes, que acompanha muito a minha carreira também e tudo, né? Me entrevistou para uma tese dele para a Rede Manchete. Daqui a pouco é capaz dele entrar. Ele me disse que eu não me lembrava disso, que os figurinos da Dona Beija foram feitos pelo Arlindo Rodrigues, que era um carnavalesco, né? Arlindo Rodrigues, Arlindo. E então, quer dizer, a Dona Beija ela foi muito bem, muito, como eu vou te dizer, caprichada, né? Capricharam muito na feitura dela, no figurino, na parte de cenografia. Era uma equipe maravilhosa. O Herval levou muita gente bacana para lá. Aí estão perguntando, as fachadas eram reais ou foram construídas apenas para novela? Olha, o que eu gravei era real. Foram sim. Como é que é? Foi o Arlindo Rodrigues, e até o Clodovil fez também. Deve ter feito para Maitê, né? Os figurinos. O figurino Mas, era assim, caríssimo. lindíssimos, lindíssimos. O Anselmo está falando, o Arlindo foi um grande cenógrafo, sim, também, e carnavalesco também, né? Parece até que, acho que ano que vem ele vai ser tema de escola de samba, não sei qual delas, mas vai ser. E, enfim, foi um trabalho maravilhoso, eu adorei, né, fazer. E depois O eu Caio, emendei na Carmen. Fala. o Caio Castro também, que inclusive fez essa pergunta aqui para vocês, ele perguntou, foi dito, segundo ele, que muitas atrizes desmaiavam por causa do calor pesado Do do calor. figurino, do calor e do figurino, né? Isso era verdade mesmo, Bia? Era verdade. Passavam mal. Eu mesma passei meio mal, assim. A gente tinha que sair, porque não tinha ar-condicionado nos estúdios, o que é uma coisa meio inconcebível. Mas como a Manchete estava começando, eu acho que a coisa de você... Porque a gente gravava em Água Grande e era um lugar, eram galpões enormes. Então, para a instalação do ar-condicionado, era uma coisa muito complicada, né? Então, a gente tinha que gravar na marra mesmo, mas ator faz, né? Ator faz qualquer negócio, ator grava em qualquer lugar, botou uma câmera, a gente está gravando. Não tem, sabe, ainda mais sendo pioneiro, eu tenho orgulho disso, de ser, já falei isso, né? De ter sido uma das pioneiras da TV Manchete, que foi muito importante para nós, né? Que abriu também um espaço para outros atores trabalharem, né? E para fazer coisas diferentes, inovadoras, né? Oi, Cristiano, tudo bom? Esse é o meu amigo de Aracaju, né, Cristiano? Não, de Teresina. Ele acompanha a minha carreira também. E Bia, deixa eu te perguntar, como era a sua rotina de gravação, no caso, vassouras, estúdio, quanto tempo você demorava para fazer a locomoção, como é que você fazia? Olha, normalmente, primeiro são gravadas as cenas externas.
Então tem todo o roteiro para gravar externo. Então a gente foi para Vassouras, gravamos todos os capítulos de cenas externas, e aí depois de um tempo é que a gente volta para cá e aí grava as cenas internas. Entende? É assim que funciona. Até hoje é assim. Se bem que agora na Globo, na Record, os estúdios eles já têm a cidade cenográfica ali mesmo e você grava externa, grava interna, porque já está tudo ali, né? A não ser que seja externa de praia, lugares assim típicos, né? Mas quando é casas, pracinhas, cidadezinhas, aí é tudo já é cenográfico. Mas antigamente tinha que ir nas locações, né? Então a rotina foi essa. A gente primeiro gravou as externas em Vassouras e depois foi para o estúdio. E durante os processos de gravação, você chegou a ver alguma cena inusitada, alguma coisa inusitada Nada. aconteceu nos Ah, bastidores? inusitado? Ai, olha, eu não me lembro muita coisa. Eu lembro que a gente se ria muito, a gente se divertia. Junta meia dúzia de atores, todo mundo morre de rir, se diverte, canta, aproveita, se conhece, namora, né? Tem muitas coisas assim que acontecem em gravações de externas, né? Quando você vai para o set. Mas assim, eu lembro que o Erval me deu uma chamada, assim, porque eu estava, como eu falei, né? Eu sou uma atriz os meus movimentos são grandes, são tudo muito espalhafatoso. Agora eu aprendi a dominar um pouco. Essa última personagem que eu fiz em Deus Salve o Rei era bem comedida. Aí ele falava, não precisa falar alto, tá todo mundo te escutando. Tem microfone aqui para falar? Você segura um pouco a sua onda, não sei o quê. Aí eu ficava nervosa, assim, mas eu obedecia porque ele era o diretor e ele sabia mais do que eu, né? Eu ainda era uma atriz iniciante, mesmo já tendo feito outra novela e ter feito teatro. Quer dizer, eu sempre tenho a sensação que eu estou começando de novo. Até hoje, né? Quando eu entro num set de gravação, é como se eu estivesse começando a minha carreira de novo. É Uhum. engraçado isso. Eu gosto de ter essa sensação também. E tem alguma cena na novela que mais te marcou, Bea? É aquela que ela se ajoelha, né? Que ela se ajoelha e tem que beijar a mão da Dona Beija. Foi uma cena difícil de fazer. A gente demorou um tempo para fazer, para encontrar o tom, né? E eu fiquei nervosa porque tinha que passar a verdade ali, né? E às vezes a gente grava e corta e dispersa um pouco, dá uma risada aqui, outra ali, e tem que voltar. Mas eu me lembro que eu estava muito concentrada. Eu não me permitia fazer nenhum tipo de gracinha, não, enquanto estava montando as coisas, sabe? Para mim, foi a cena mais de. Tiveram com o ouvidor também, né? Que ele arranca o Aquela cena colar. maravilhosa. Foi bem difícil também, porque eu tinha que. Aquela cena é muito. Porque tinha que ser uma coisa engraçada e, ao mesmo tempo, uma quebrada também, né? Muito grande. Mas foi bom que você gravou tudo para me lembrar, né? Porque eu tinha esquecido, são 36 anos, né, Thiago? Vai ver que é a O tua tempo passa idade, nem rápido. sei. Exatamente, 36. Tenho 36. Então, quando Ô, a Ô, Dona Bia, Beija estreou, você nasceu. Diga. pois é. Não, é quase lá. Eu nasci em 84. Pronto. Foi quando eu estava fazendo partido alto, eu já estava na vida. Você Diga. tinha uma trilha sonora, toda vez que você aparecia, contava uma fofoca, parecia uma canção que era um chorinho. Eu procurei essa música, eu não consegui encontrar. Bia, você se recorda, sabe quem Não tocava? sei. Não Nossa, eu até faço peguei o a Shazam, para que o menor. Shazam em frente à televisão Mas o assim, Shazam não de mostrou? Não repente, tinha. não Não tinha. mostrou, Que é um infelizmente. aplicativo maravilhoso, né? Para quem não sabe, o Uhum. Shazam é um aplicativo que você
aperta, ele está ouvindo uma música, quer saber quem está executando, aperta ali, ele diz, né? Mas essa não. Eu não sei, a que está dizendo trilha do Wagner Tiso, eu realmente não me lembro. Eu sei que a novela Carmen, a trilha era do Fernando Moura e do Kaique Boticai, mas a Dona Beija eu não lembro, É do realmente. Wagner Tiso. Inclusive, É eu do Wagner procurei Tiso. Que muito por essa honra música e eu saber não consegui isso. encontrá-la. A trilha sonora é incrível, maravilhosa. É Eu. viciante. Pois é bom saber isso, sabia? Que eu admiro tanto Wagner Tiso e na época eu não associava, não associei. Bom saber. O dia que eu encontrar com ele, eu vou falar sobre isso. Mas tem um mosquito aqui. Bia, e falando sobre a trajetória da personagem, é, pelos capítulos que eu vi aqui, você sai de cena a partir do capítulo 13, que é quando a Dona Beija ela volta para Araxá, né? E o Isso, ouvidor vai isso. para a corte. Então, essa foi a sua última cena, ela indo embora, e você, né, Foi. tipo assim, mas... o que você achou da trajetória da sua personagem? Pensando numa linha do tempo, você acha que foi coerente? Você acha que deveria ter tido algo a mais? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que ela foi ótima, foi bem coerente, né? Ela ficou curiosíssima para saber quem era a Dona Beija, quem era a figura que estava vindo com o ouvidor, porque o ouvidor era uma figura importantíssima, né? E ela era a mulher do Juca, que era o braço direito do ouvidor, né? Então ela sabia de todas as fofocas que estavam acontecendo por ali. Ela era uma fofoqueira, realmente. E ela foi coerente até o fim, foi saber quem era, criticou, se colocou e deu a opinião dela, participou dos bailes todos. Era uma personagem que tinha uma presença ali, né? Então eu tive que me colocar como tal, né? Era divertido, eu me lembro do baile também. Eu me lembro que a gente demorou horas para gravar aquele baile. É a cena com muita gente, né? Geralmente demora muito. E naquele calor, então eu me lembro disso. Assim, foi uma personagem bem montada, bem escrita. O texto dela era muito bom também, né? Então acho que foi bem. Foi uma ótima personagem. Emerenciana, fico muito feliz de ter voltado a ela, nesse momento, inclusive, de pandemia, que às vezes a gente não tem muita oportunidade de trabalhar, né? Muitos de nós estão sem gravar, sem fazer, outros estão tendo oportunidade. Mas eu, no meu caso aqui, eu estou agora produzindo o meu novo disco de jazz. Então, aliás, eu estou muito feliz de estar fazendo esse novo trabalho, né? Já tem a equipe que vai gravar comigo, todo mundo remoto. Aliás, entrou aqui o Renato Marques, que foi professor de ginástica da minha mãe, é um excelente bailarino, dança flamenco. Eu, de vez em quando, faço umas aulas dele porque ele bota o meu disco para tocar. Aí ele me avisou, a minha mãe deu de presente para ele o meu disco, a levada do jazz, e ele bota para tocar. Então, olha, Rê, eu vou fazer a 2, viu? A levada do jazz 2, estou produzindo. Aí está dizendo, Carlos Eitoconi ajudou a escrever também, um dos maiores escritores do Brasil. Realmente, um dos maiores escritores do Brasil e uma figura maravilhosa. Inclusive, foi ele que fechou o meu contrato na Manchete para fazer a Carmen. Foi de uma gentileza, de uma educação, gentleman, um cara importantíssimo para a nossa cultura também. Tá, pode esperar, Rê, pode esperar. Depois eu vou entrar em contato com você, vou falar as músicas que eu tô, 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 tô planejando cantar. Adoro jazz, adoro. Eu Bia, sempre e falando fiz sobre... música. Fala. Desculpa, pode continuar? Não, pode falar, pode falar. Ah, sim.
E falando sobre conexões, você falou que, né, ele foi um dos responsáveis pela sua permanência na Manchete, esse novo convite. Na Dona Beija, você teve conexões com outros atores também que faziam parte do seu núcleo. Eu vou falar o nome deles, eu gostaria que você falasse como é que era essa relação na época com eles, ok? Tá, Pode ser? tá. Claro. Ari Kozlov, Ah, um o Juca. fofo, né? Ele também é um gentleman, um ator maravilhoso, uma pessoa delicadíssima, engraçado, divertido. Eu adorei trabalhar com ele, fiquei muito orgulhosa. Tanto é que eu falei há pouco, né? Que sempre que a gente se encontra, ô meu marido, ô minha esposa, marcou bem, assim, e é um cara muito importante no teatro e na televisão brasileira, né? Muito legal. A gente não trabalhou juntos de novo, mas a gente sempre se prometeu que um dia ia trabalhar de novo. Vamos lá, ainda temos tempo. Carlos Pode Alberto, que foi o perguntar. ouvidor. Olha, ele foi o Sheik de Agadir, tá? Eu, quando era criança, eu assistia ele fazendo novela com Ioná Magalhães. Quando eu dei de cara com Carlos Alberto, meu coração disparou. E ele também era um homem educadíssimo, muito educado, muito inteligente, muito talentoso e assim um grande parceiro, porque ele quando ele via que às vezes a gente saía da câmera, a luz, ele dava toques, sabe? Eu realmente eu me lembro que quando eu cheguei em casa, né, eu morava com a minha mãe ainda. Falei, mãe, eu contracenei com o Carlos Alberto, assim, eu me lembro que tinha lágrimas nos olhos, porque eu criança eu via ele fazer novela, né? Ele com a Ioná Magalhães era o casal, era Tarcísio Meira, Glória Menezes, Carlos Alberto e Ioná Magalhães, né? Então foi assim importantíssimo, assim como encontrar com Edwin Luiz também, que tinha feito a Escrava Isaura, né? Eu tive poucas cenas com ele, mas também nós somos amigos até hoje. Ele mora aqui bem pertinho de mim. De vez em quando eu cruzo com ele numa motoca. Ele mexe comigo, ele brinca, ele passa por mim e diz: Gostosa! Ele é muito engraçado, né? Muito engraçado. Ele fazia um padre, né? Então a gente ria muito também. Quem mais? E a Maitê Proença, que foi a nossa querida Beija. Ah, Maitê também é uma estrela, né? Ela era muito concentrada, então assim, ela não dispersava muito de sei lá, ela ficava muito, tinha muito texto para decorar, então ela ficava muito na dela, mas era educada também, simpática, mas assim, eu não fiz uma conexão muito forte com ela ali, porque ela realmente ela tinha muito texto e era um papel muito difícil para fazer. Então a gente não teve uma convivência como eu tive com os outros atores. Mas sempre a gente se encontra em algumas ocasiões, em festas, em estreias, e a gente tem uma relação amigável, assim. Mas, assim, não fizemos uma amizade muito sólida. Mas a Maitê, nossa, é uma atriz maravilhosa também, né? Tenho muita admiração por ela, né? O Léa Garcia, Cristiano. que foi a Flaviana. Você um pouco contracenou A por ela, mas ela é uma grande estrela. Particularmente sou muito fã. Léa Garcia, uma doçura de pessoa. Uma doçura de pessoa, a Léa Garcia. Eu me lembro que ela contava histórias, porque ela também fez a Escravizaura, né? Ela fazia Uhum, uma sim, mulher muito má, né? Era Rosa o papel dela, eu a não me lembro o Rosa, nome. exatamente. Rosa, né? Olha, fui buscar lá no meu HD antiquérrimo. Uma mulher maravilhosa, gentilíssima, assim. Depois eu cruzei com ela em alguns momentos também. E gostei muito de conhecê-la também. Porque eram pessoas que eu assistia, né?
e Antônio Pitanga, que foi o Moisés. Oh. Gente, o que é Antônio Pitanga, gente? Ele trabalhou comigo também no Partido Alto. Então eu já conhecia ele do Partido Alto. Engraçadíssimo também, sempre com uma piada pronta para contar, um cheiroso, uma pessoa maravilhosa e um companheirão também, muito engraçado. Eu só tenho coisas bonitas para falar sobre esse trabalho, sabia, Tiago? Realmente. Que ótimo. Não tenho, assim, fui feliz. Aliás, graças a Deus, na minha carreira, eu fui muito feliz em quase todos os trabalhos que eu fiz. Às vezes a gente tem uns aborrecimentos aqui, outro ali, alguém assim, assado, mas de um modo geral, tenho gratidão por todas as minhas personagens. E para terminar, Inclusive, fazer parte também do seu núcleo, a Jusileia Teles, que foi a Severina. Ah, uma graça, Jusileia. Onde anda a Jusileia? Pois é, eu procurei muito sobre ela, ainda não encontrei coisas recentes, ainda não tive essa oportunidade, mas ainda estou à procura. Pelo menos no Instagram parece que ela não tem. Está dizendo que o filho do Herval está aqui com a gente na live. Muito prazer, Herval. Eu falei muito bem do seu pai no início da live aqui, que foi ele que me convidou para fazer a Emerenciana. Depois ele me convidou também para fazer uma participação em uma outra novela, Mania de Querer. E eu gostava muito dele. Que você fez justamente após Dona Beija. Dona Beija, justamente. O Herval foi um cara muito importante para mim. Não só por ter me convidado a Dona Beija, mas eu vou contar uma coisa particular. Quando eu conheci o Herval, foi uns 2 ou 3 anos da novela Dona Beija, ele olhou para mim e falou assim: Bia, se você quer ser atriz, você tem que tirar esse ossinho que você tem no seu nariz. Porque eu vou contar, porque é um fato engraçado, eu não tenho por que esconder, né? Uhum. Eu tinha um ossinho aqui no meu nariz e ele disse: se você ficar com esse nariz desse jeito, você vai ter muito problema de perfil, de ficar de perfil, vai dar problema, vai dar trabalho para os diretores. Ele foi muito objetivo. Faça uma plástica no seu nariz. Você vai ver, eu vou te convidar para fazer uma outra coisa, um trabalho, você vai ver. Aí ele me convidou para fazer um Caso Verdade na Globo, que ele ainda estava na Globo, que chamava-se A Atriz Acidentada. E ele me chamou para fazer uma enfermeira. E eu tinha que usar o cabelo preso, aí que o meu nariz fazia assim mesmo. Não era muito grande, mas ele tinha uma coisinha aqui. Olha, quando eu vi esse nariz, eu dei um jeito e eu fiz a plástica. Então, se eu hoje tenho meu nariz, meu perfil bem direitinho, eu agradeço ao Herval Rossano. Conto isso com o maior orgulho, porque eu falei com a minha tia, que tinha sido cobaia do Ivo Pitangui, e aí ela disse: pode deixar que eu vou falar com o Ivo. Passou a mão no telefone e ligou: Ivo, a minha sobrinha aqui, ela quer ser artista e disse que tem que fazer uma plástica no nariz. Arruma uma consulta para ela. E não é que ele arrumou? Ele arrumou uma consulta para mim e o meu nariz é do Pitangui. Tem a assinatura dele aqui. Falo com o maior orgulho, porque, né, era meu sonho ser artista, então eu queria fazer o melhor, né? E eu realmente não tive mais problema de perfil, não. Contei. Que ótimo. Agradeço ao Herval. Obrigada, Herval, pelo toque que você me deu. Bia, a novela, ela reprisou no SBT. Quando ela reprisou, causou um burburinho, né? Um burburinho, não, na verdade, algumas falas de alguns atores sobre não querer exatamente que a novela ela fosse reprisada. Entre esses atores, né, a
a própria Maitê Proença e o Gracindo Júnior não ficaram tão felizes com essa reprise. O que você achou dessa reprise e você recebeu o valor em relação Recebi, à sua imagem ali? recebi, recebi sim. E recebi um valor correspondente. Eles queriam acertar comigo com um valor inferior. Aí eu conversei e eles acabaram aceitando o que eu pedi. E foi o razoável, não foi nada nem estrondoso, nem foi aquém do justo. Foi o justo. Eu não tive problemas. Mas no caso do Gracindo, que aliás também é uma pessoa maravilhosa, adoro ele, ele foi o primeiro produtor da primeira peça que eu fiz no Teatro Ginástico. Teatro Ginástico não, Teatro Glória. Eles eram os protagonistas, né? Então não sei como é que eram os acertos na época. Então acho que deve ter sido mais complicado, mas como eu tive uma participação de 11 ou 12 capítulos mais ou menos, não foi uma coisa muito complicada, foi um pacote, pá, não foi a novela toda, mas eu não tive problema não, graças a Deus. Porém, quando a Eu tenho novela até passa hoje no Chile, no Equador, em outros países, você não recebe se você não correr atrás. É mais ou menos assim também? eu nunca recebi das transmissões internacionais, não. Nunca recebi. Não sei nem para com quem que eu falo. Pois Sinceramente, é. não sei. Vai ver que tem um dinheirinho aí Isso, para mim e eu tô por fora, hein? pois é. Preciso Inclusive, saber. se não me engano, foi Memórias eu esqueci o nome do Instagram aqui, depois vocês me recordem, gente. Falou que a novela passou várias vezes no Equador e no Chile, e de fato tem muitos seguidores dos países latinos. Inclusive passou também na Rússia, né? Tem uma versão da Dona Veja na Rússia. Eu achei maravilhoso quando eu vi as vozes totalmente diferentes. Eu fiquei, Imagina uau, eu falando russo. Olha que pois engraçado. é. Depois eu vou procurar e Pois vou postar então, aqui eu para não você ver uma sei, eu cena tô sua, por você fora, falando em viu? russo. Eu falando em russo deve ser muito engraçado, gente. Pois é, estão dizendo aqui que a novela Dona Beija foi uma das novelas mais vendidas. Agora, ninguém nunca me pagou por isso. E não sei nem Pois dos é. outros atores. Vou até perguntar pro Edwin, pro Ari Kozlov, pra Maiara. Eu nem, não sei mesmo. O que aconteceu, pelo Porque menos em Chico da Silva, eu sei um pouco mais porque eu já conheci a história, é, quando a Manchete quebrou, ninguém recebeu os famosos direitos conexos internacionais, né? Então, quando a novela passa lá, eles não recebem, a não ser que eles queiram fazer uma ação e correr atrás, senão eles não recebem nada, inclusive os protagonistas. Então, eles que têm que correr atrás para receber esse dinheiro. E acredito, pelo que você pelo menos está me falando, parece que Dona Beija também é mais ou menos da mesma forma. eu não sei. Eu sei que algumas novelas que eu fiz na Globo, quando reprisa, eles pagam alguma coisa, né? De vez em quando pingam umas coisas ali. Agora, é, essas novelas eu não sei não. Eu sei que a Carmen não foi reprisada. Ela reprisou na Manchete mesmo, mas foi comprada pelo SBT, mas não reprisou. Que aliás todo mundo pede para. Até hoje eu tenho fãs da novela Carmen, que foi uma novela importantíssima para mim também, um papel maravilhoso, né? Então, mas assim, tô dizendo, no Chile passou várias. Eu não sei para realmente como acessar essas pessoas que poderiam pagar alguma coisa. Mas, enfim, é isso aí. A realidade da gente é essa, né? O DPA reprisa direto e eu também não recebo direito autoral disso, porque na hora do contrato era gravou, era isso e acabou, né? O do DPA, que é o Detetives do Prédio Azul, Sim. E que em eu caso de reprise da fiz. novela Reprise não, perdão. Em caso se houvesse um remake, que já foi feito um remake lá fora, mas um aqui no Brasil, se você fosse convidada, você gostaria de participar desse remake?
Ah, lógico, né? Seria maravilhoso. Agora, eu não sei se eu poderia fazer ainda Emerenciana, porque a Emerenciana era bem jovenzinha. Mas a Emerenciana poderia ser uma senhora hoje em dia também, Sim. né? Não sei. Foi o Erval que escolheu que eu seria emerenciana. Então, foi tudo certo. Ele deu a concepção e foi ótimo. Aí eu adorei fazer aquele papel, viu? Não foi fácil, não foi não, mas eu gostei. E para encerrar, uma pergunta agora de fãs é: o Caio Castro pergunta para você, a Bia atriz deu mais visibilidade à Bia cantora? Deu. É porque, na verdade, eu nunca. Eu gravei eu comecei a assumir mais a minha ser cantora, porque eu fiz vários musicais. Eu sempre cantei muito, sempre toquei violão, compus e tudo, mas eu sempre me dedicava mais como atriz, né? Mas eu realmente comecei mais como cantora quando eu gravei o disco A Levada do Jazz, que na realidade eu fiz vários shows primeiro, que foi para me divertir. Eu comecei dando uma canja, cantava daqui, cantava de lá. Ah, vamos cantar jazz, vamos que eu amo jazz. Meu pai era saxofonista e tudo. E aí eu comecei a cantar, dando canja, e depois me convidaram, canta aqui, canta com lá, e fui. Até que um dia recebi um dinheiro grande, assim, de um trabalho, e aí eu escolhi gravar esse disco. Aí, quando eu gravei o disco foi super bem. E aí eu resolvi fazer show, mais shows e tal. Mas assim, eu nunca tive um empresário para me vender show muito, assim, eu que fazia tudo. Porque como eu trabalhava muito como atriz também, eu fiquei assim, meio dividida. Sei lá, eu não Uhum. sei muito bem. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Pintava trabalho aqui, eu ia para cá, ia para lá. E agora, nessa pandemia, eu sou locutora também, viu, Thiago? Eu gravo Sim, eu muitas esqueci de contar esse vozes. detalhe. Eu sou locutora também. Eu tenho um equipamentozinho aqui em casa, eu gravo publicidade, documentário, várias coisas. Mas agora, na pandemia, eu cheguei a gravar umas histórias infantis, eu cheguei a fazer algumas coisas bem legais, assim, mas rápido, umas lives também cantando. É, então, outro dia eu estava assim pensando, porque assim, eu vou fazer ainda no futuro breve um trabalho sobre o Moraes Moreira, porque eu tenho muito material de saraus que a gente fazia, o parceiro dele, Fred Góes, é, é muito meu amigo, então a gente cantava juntos, então tem muitas gravações inéditas dele. Ele fez uma música para mim maravilhosa que eu gravei um videoclipe, né? E então eu tenho a possibilidade de fazer um tributo ao Moraes, assim, o baú do Moraes, quer dizer, são músicas que eu tenho gravadas informalmente e que ele dizia, pode gravar, não sei o que e tal, mas aí tem todo um processo. Então, como ainda está muito recente a passagem dele, eu olhei para mim e falei, Bia, o que, que você gostaria, o que, que te faria feliz? Eu falei, bom, cantar jazz. Então, eu resolvi que eu vou voltar a fazer a levada do Jazz 2. Aí já estou escolhendo o repertório, já tô vendo, pelo menos gravar, né? Show é para depois, porque agora não estou pensando Não em tem como, né? entrar em cena para esse trabalho. Se me aparecer uma novela, uma peça de teatro para fazer, eu vou fazer, né? Que agora estão todos os cuidados, mas com certeza eu vou gravar a Levada do Jazz 2. Isso está nos meus planos e para lançar nas plataformas digitais, né? Deixa eu até mostrar aqui o meu disco, A Levada do Jazz 1. É esse aqui. Ele não tem mais para vender. É um disco que eu fiz com muito capricho, muito, sabe? Fotos da Marisa Álvares Lima, arranjos maravilhosos do Dodo Ferreira, olha só. É E aí eu quero lindíssimo o fazer. disco. Inclusive, É, convido a todos para poder ouvir pelo Spotify, né?
Isso, O tá CD em tá todas as maravilhoso. plataformas. E aí também mas a Levada do Jazz 2 vai ser só nas plataformas. Eu não vou fazer o CD físico porque também ninguém mais está comprando CD, ninguém mais nem tem o aparelho, né? Então vai Sim, ser só é a nas realidade. plataformas. E a gente vai gravar remoto. Eu só vou entrar em estúdio para botar a voz, mas vai ser tudo. Tá tudo planejado. Mas eu vou também, tô buscando as pessoas que vão fazer o colaborar na produção, né? Um crowdfunding interno também para poder gravar, né? Porque atualmente está tendo que ser assim, né? A gente está Uhum. vivendo um momento muito delicado, muito complicado, enfim. A live está acabando, é isso? Eu acho que já está na hora, né? Sim, na verdade, eu iria reservar esse tempo para você falar sobre a atualidade, se você quer convidar as pessoas para seguir algo que você esteja fazendo, algum projeto, ou até mesmo o seu Instagram, você pode ficar à vontade para fazer esse convite. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, a sua gentileza, né? Todo o trabalho que você fez para fazer essa live, que realmente ficou lindo, tudo que você fez, eu adorei. Vamos trabalhar juntos, Tiago. Eu tô um convite a você. Vamos trabalhar juntos. Ó, já E é aceito. isso, assim, tá feito o convite. O meu próximo trabalho vai ser a Levada do Jazz 2, mas eu estou aberta também para fazer teatro, televisão, locuções, cinema, que eu adoro também. E, e é isso. E aí, quem quiser conhecer o meu trabalho, é só acessar o meu site no YouTube, nas plataformas também botar o meu nome. Em março, eu lancei uma música minha nova, mas tem que botar. A música chama-se Meio Assim. É que eu canto junto com um rapaz chamado Daniel Koifman, então não entra se bota direto o meu nome. Mas nas plataformas tem a Levada do Jazz e tem Varal da Vida também, que é uma música minha com Fred Góes, né? E tem a música que o Moraes Moreira fez para mim, tem videoclipe The Man I Love, que você postou também no site Dona Beija. E aí é uma oportunidade também, né? Acho que não dá nem tempo de dar uma canja aqui, mas fica para Temos dois próxima. minutos. Se você conseguir fazer em 2 minutos, Eu posso cantar a música que o Moraes Moreira fez para mim, né? Sou filha do samba e do jazz e nada vai me faltar. Onde coloco os meus pés, sei que posso caminhar. Vou pela estrada que o som percorre pelo universo. Música, tudo de bom. Na rima de cada verso, sabendo que a tradição, no fundo, é o que me conduz. Minha alma é samba canção, até quando canto um blues. Meu canto é de passarinho, no encanto da madrugada. Meu pranto é um chorinho. Pá, 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 meu coração batucada é bem maior do que eu. O sentimento que rola no auge, no apogeu, desfila minha escola na apoteose da vida, desenvolvendo um enredo no leito dessa avenida. Zum, 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 onde me jogo sem medo. Sou filha do samba e do jazz. Oh, yeah! muito bom. Linda voz, que voz linda. Oh, Gente, você tem que ouvir, obrigada. o CD dela tá maravilhoso e eu acho incrível sua afinação, a maneira como você interpreta as canções de uma maneira assim tão cálida, tão respeitosa à canção, né? A composição feita. Parabéns. Bia, muito obrigado por tudo que você nos Obrigada a ofereceu você, nessa eu noite. adorei. Muito obrigada pelo elogio da voz também. E esse próximo trabalho vai ser também no mesmo estilo, da mesma forma, standards maravilhosos. Podem Que pedir ótimo. Então já música, eu marca a ainda estou gente assim que escolhendo. você tiver. Eu vou pedir, eu gosto de jazz também, então eu vou pedir. Marca a gente Então aqui pra gente fazer peça. a divulgação para você também quando já tiver saindo do forno Claro, o seu claro. CD,
seu novo álbum. Tem o pessoal também que está entrando aí do DPA. Um beijo para as crianças maravilhosas que adoram a Zezé, que me pedem para voltar. Um dia, quem sabe, a Zezé volta. Mas agora vai ser a levada. Vamos ver o que... Porque a levada sou eu, né? A levada sou eu. Por isso que é a levada do jazz, não é levada do jazz, é a Faz levada. sentido. Que legal, não tinha pensado nisso. Muito legal. Pois é, sou eu. Porque eu canto de um estilo, não canto jazz tradicionalzinho, né? Quer dizer, eu canto o original, mas eu brinco, eu faço umas coisas engraçadas, enfim. É um trabalho que eu adoro e vou fazer com muito amor, porque a gente tem que fazer arte, a gente tem que fazer com amor, né? Sim. Então, que seja com amor. É isso. E eu desejo para vocês uma excelente votação amanhã. Vamos mudar esse panorama que está aí, né? E também votem consciente e sejam muito responsáveis também com essa pandemia que está aí. Usem máscara. Agradeço também a todos os profissionais da saúde que estão... E agora está tendo uma perspectiva de segunda onda, então vamos nos cuidar todos, que isso é muito importante. Vamos ficar firmes e fortes, agradecer a Deus e a todos que nos protegem, para que a gente não desvie do nosso caminho. Muita força para todo mundo, muita luz e obrigada. E vamos em frente. E sucesso no site Dona Beija, viu? Vou estar acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por essa noite maravilhosa e a gente se vê numa próxima. Lembrando que na quarta-feira teremos uma live com a Nina de Pádua, que foi a Candinha Nina da Serra, querida, às 22 adoro ela. A horas. gente não se encontrou, mas eu adoro ela. Ela é prima de uma grande amiga minha e a gente já se cruzou em alguns momentos. Um beijão pra Nina. Então é Beijo isso durante a aí, live né? para ela recordar. Tudo de bom. Tá bom. Muito obrigada a todos que estiveram aí e vamos em frente. Aqui vamos nós. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.